Sinhá Leonor amarrou panos na barriga por 9 meses para roubar as terras do marido falecido e enganar toda a vila de Bananal. Ela acreditou piamente que aquele segredo apodreceria junto com ela dentro das paredes grossas do casarão da fazenda Ouro Preto, mas esqueceu um detalhe fatal. A parteira que fez o serviço ainda guardava o verdadeiro registro de nascimento. O que ninguém naquela região poderia imaginar era que a prova definitiva do crime estivesse escondida dentro de um par de sapatinhos de lã vermelha, manchados de um sangue antigo, que nunca chegaram a calçar os pés de um herdeiro legítimo. O plano de Leonor garantiu a ela 10 anos de um luxo sustentado por sangue e mentiras, além de um poder absoluto sobre a vida de centenas de pessoas. Mas o cerco está fechando agora, no seu último suspiro. No fim dessa história, você vai ver como o império de mentiras que ela construiu com tanto esforço desmorona com uma única palavra dita bem no pé do seu ouvido, quando ela já não tiver mais forças para gritar. Repara bem no que o medo é capaz de fazer com uma pessoa. A fazenda Ouro Preto, em Bananal, sempre foi um lugar de silêncios pesados e sombras compridas. O cheiro de café torrado se misturava ao cheiro de mofo das senzalas e ao perfume caro que Sinhá Leonor usava para disfarçar o odor da própria podridão interna. Ela governa aquelas terras com uma mão de ferro que faria qualquer coronel da região tremer. Mas o que ninguém via era o que acontecia atrás das portas fechadas do quarto principal, onde ela guardava uma caixa de prata trancada a 7 chaves. Aquela fazenda não era dela por direito. Nunca foi. Tudo o que ela possuiu na vida foi fruto de um teatro macabro encenado 25 anos atrás, quando o comendador, seu marido, caiu morto de um ataque do coração, deixando uma herança imensa, uma fila de credores famintos e uma exigência no testamento. As terras só passariam para a viúva se ela desse à luz um herdeiro homem. Do contrário, tudo seria leiloado para pagar as dívidas e ela terminaria na miséria, vivendo de favor. Leonor não estava grávida. Ela nunca pôde dar filhos ao marido, e essa era a sua maior vergonha, e agora o seu maior obstáculo. Mas ela não era mulher de se entregar. Enquanto o corpo do comendador ainda esfriava no caixão de jacarandá, ela já estava costurando os primeiros panos que formariam sua barriga postiça. Dia após dia, mês após mês, ela desfilava pela vila com um volume crescente sob os vestidos de seda, recebendo os cumprimentos dos vizinhos e as orações dos padres. Mas o tempo é um juiz severo, e a hora da verdade estava chegando. Naquela mesma época, na senzala da fazenda, uma jovem escravizada chamada Rosa também esperava um filho. E foi ali, na calada de uma noite de tempestade, que o destino de 2 linhagens foi trocado para sempre. Leonor mandou chamar Vó Luzia, a parteira mais experiente da região, uma mulher que sabia ler os sinais do corpo e da alma. O que Leonor propôs naquela noite não foi um pedido, foi uma sentença. O filho de Leonor, se é que podemos chamar assim o vazio que ela carregava, nunca existiu. Mas o filho de Rosa nasceu forte, com o choro que ecoou por entre as frestas do telhado de palha. Leonor, com a frieza de quem não possui um pingo de remorso, ordenou a troca. O bebê de pele clara, filho de um outro senhor de terras que Rosa nunca revelou, foi arrancado dos braços da mãe biológica e colocado no berço de ouro da casa grande. Para o mundo, Sinhá Leonor tinha dado à luz o milagre que salvaria a fazenda Ouro Preto. Para Rosa, o que sobrou foi o desespero de ouvir que seu filho tinha nascido morto e tinha sido enterrado sem que ela pudesse dar o último adeus. Mas o papel aceita qualquer mentira, meus amigos. Só que o sangue sempre deixa rastro. E o rastro deixado naquela noite começou a brilhar agora, 25 anos depois, no suor frio que escorre pela testa de Leonor em seu leito de morte. Hoje o casarão cheira a velas de cera e ervas amargas. O Dr. Arnaldo, o tabelião da vila, um homem seco, de óculos pequenos e olhar de quem conta cada centavo, está sentado ao lado da cama com uma caneta de pena na mão e um livro de registros aberto. Ele não está ali por caridade. Ele está ali para formalizar a sucessão, para garantir que as terras continuem sob o domínio da linhagem que Leonor inventou. Mas a Sinhá já não fala coisa com coisa. A febre está queimando o que resta da sua sanidade.
E o nome que escapa de seus lábios secos não é o do marido, nem o do suposto filho que ela criou como um príncipe. Ela chama por Rosa. Ela chama pela mulher que ela destruiu para se manter no topo. E cada vez que esse nome sai de sua boca, o Dr. Arnaldo franze a testa e anota algo em seu caderno de couro. Ele percebe que há um peso naquela voz, um segredo que está tentando escapar antes que o coração dela pare de bater. Enquanto isso, longe dali, mas dentro dos limites da fazenda, o som do metal batendo contra o metal ecoa na forja. Bento, o ferreiro, um homem de 25 anos, com ombros largos e mãos calejadas pelo trabalho honesto, martela uma ferradura incandescente. Bento é um homem de poucas palavras, mas de olhos atentos. Ele sempre sentiu que não pertencia àquele lugar, embora nunca tenha conhecido outro. Há algo nele que incomoda a Sinhá desde que ele era um menino. Sempre que ela cruzava com Bento pelo pátio, seus olhos se enchiam de um pavor que ela não conseguia disfarçar. Ela o tratava com uma crueldade desmedida, mais do que com os outros, como se tentasse esmagar algo que via nele. Mas Bento nunca baixou a cabeça, e ele carrega no pulso esquerdo uma marca de nascença, uma mancha avermelhada que parece um pequeno raio, exatamente igual à mancha que Rosa tinha no pescoço. O que Bento não sabe, e o que Leonor tenta esquecer, é que o destino tem pernas curtas e alcança qualquer mentira. Naquela manhã, Tião, o jovem cocheiro da fazenda, recebeu uma ordem estranha. Ele deveria buscar uma velha senhora que vivia isolada no pé da serra e trazê-la para o casarão antes do anoitecer. Tião não perguntou o porquê, mas sentiu o nervosismo no capataz que lhe deu a ordem. O capataz, um homem que sempre foi o cão de guarda de Leonor, parecia estar vendo fantasmas. Ele sabia que se aquela velha chegasse ao quarto da Sinhá antes que os documentos fossem assinados, o império da Ouro Preto viraria fumaça. E essa velha não era outra senão Vó Luzia, a parteira que Leonor exilou há 2 décadas, achando que o silêncio dela estava comprado pelo medo. Repara na ironia da situação. Leonor está morrendo cercada por parentes gananciosos que mal podem esperar para dividir o que ela roubou, enquanto o verdadeiro dono daquelas terras está na forja, sujo de fuligem, sem saber que o sangue que corre em suas veias vale mais do que todo o ouro guardado no cofre da fazenda. O clima no quarto da Sinhá está cada vez mais tenso. O Dr. Arnaldo limpa o suor da testa e olha para o relógio de bolso. A senhora precisa assinar, Sinhá. Os credores estão na vila, o inventário precisa ser fechado, ele diz com uma voz impaciente. Mas Leonor não consegue segurar a caneta. Suas mãos tremem, não apenas pela doença, mas porque ela jura que vê Rosa parada no canto escuro do quarto, segurando um par de sapatinhos de lã vermelha. Esses sapatinhos são o centro de tudo. Eles estão guardados na caixa de prata que Leonor mantém ao lado da cama. Ela diz a todos que são uma lembrança de um filho que morreu pouco depois do parto, uma forma de justificar sua amargura e seu luto eterno. Mas a verdade é muito mais sombria. Aqueles sapatinhos foram tricotados por Rosa enquanto ela ainda tinha esperança. E eles ficaram manchados com o sangue do parto naquela noite de tempestade. Eles são a prova física de que o bebê que Leonor apresentou ao mundo nunca usou aquelas peças, porque o bebê de Leonor... Bom, o bebê de Leonor sequer chegou a respirar. Na forja, Bento para o trabalho por um momento. Ele sente um arrepio percorrer sua espinha, um pressentimento de que algo grande está para acontecer. Ele olha para o casarão no alto da colina e vê a carruagem de Tião se aproximando em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Ele não sabe quem está lá dentro, mas sente que sua vida está prestes a mudar. O capataz observa tudo de longe, com a mão no cabo do chicote, pronto para agir se as coisas saírem do controle. Ele recebeu ordens claras de Leonor anos atrás. Se a parteira voltasse, ela não deveria passar do portão. Mas Leonor agora está fraca demais para dar ordens, e o capataz começa a perceber que o navio está afundando. O problema de quem constrói uma vida sobre uma mentira é que precisa de uma memória impecável para não cair em contradição. E a memória de Leonor está falhando junto com seus pulmões. Ela começa a falar alto, a descrever a noite do parto,
a falar dos panos que amarrou na barriga, das ervas que usou para simular as dores. O tabelião Arnaldo para de escrever. Seus olhos se arregalam. Ele é um homem da lei, e embora seja movido por interesses, ele reconhece uma confissão quando ouve uma. Ele olha para os parentes no quarto, que trocam olhares de choque e ganância. Se as terras não forem de Leonor, para quem elas vão? O caos está plantado e a colheita será violenta. Vó Luzia, dentro da carruagem, segura uma trouxa de roupas velhas contra o peito. Dentro daquela trouxa, envolto em panos amarelados pelo tempo, está o registro de batismo original. Aquele que Leonor tentou queimar, mas que a parteira salvou das chamas em um ato de coragem e previdência. Luzia sabe que está arriscando a vida ao voltar para Ouro Preto, mas ela não pode morrer levando esse pecado para o túmulo. Ela viu Rosa definhar de tristeza e morrer sem saber a verdade, e ela não vai deixar que Bento sofra o mesmo destino. A justiça pode tardar, como dizem os antigos, mas ela tem um jeito muito peculiar de bater a porta no momento exato em que o culpado acha que escapou. A carruagem para, bruscamente, em frente ao casarão. Tião desce e ajuda a velha a sair. O capataz se aproxima, o rosto fechado, a intenção assassina brilhando nos olhos. "O que essa velha faz aqui? Fora daqui!" ele grita, já levantando o chicote. Mas, nesse exato momento, um grito agonizante de Leonor ecoa por todas as janelas da casa grande. Um grito que faz até os cavalos se agitarem. É o som de uma alma que percebeu que o inferno não é um lugar para onde se vai, mas um lugar que ela mesma construiu ao seu redor. Bento, ouvindo o grito lá da forja, solta o martelo. Algo dentro dele se quebra e se reconstrói no mesmo instante. Ele começa a caminhar em direção ao casarão, ignorando os chamados dos outros trabalhadores. Ele caminha com a firmeza de quem está sendo puxado por um fio invisível. Cada passo que ele dá no chão de terra da fazenda parece reivindicar um pedaço do que lhe foi roubado. Ele chega ao pátio bem no momento em que o capataz está prestes a desferir o golpe contra a vó Luzia. Mas a mão de Bento é mais rápida. Ele segura o pulso do capataz com a força de quem dobra ferro o dia inteiro. Os dois se encaram. O silêncio que se segue é mais ensurdecedor do que qualquer grito. A verdade está no ar, densa como a fumaça da forja, e ninguém mais pode ignorar o que está prestes a ser revelado. Leonor mandou queimar o passado, mas o fogo não consome a verdade quando ela está gravada na pele de quem sobreviveu. O capataz sabia que se Bento desse mais um passo para dentro daquela casa, o império de mentiras da Sinhá viraria cinzas diante de toda a vila de Bananal. O que ninguém ali imaginava era que o verdadeiro herdeiro da fazenda Ouro Preto não estava deitado em berço de ouro, mas sim segurando o pulso do homem mais temido da região com a força de quem finalmente descobriu quem é. O silêncio no pátio da fazenda era tão pesado que dava para ouvir o estalar das brasas na forja distante. O capataz Inácio, um homem que passou a vida limpando o rastro de sangue deixado pela patroa, tentou puxar o braço, mas Bento não cedeu 1 milímetro. A marca de nascença no pulso do ferreiro, aquele raio avermelhado, pulsava sob a pele suada. Vó Luzia, a parteira, observava a cena com os olhos semicerrados, protegendo a trouxa contra o peito como se fosse um tesouro. Ela sabia que aquele era o momento que esperou por 25 anos. Cada dia de exílio na serra, cada noite de frio e fome, foi alimentado pelo desejo de ver a máscara de Leonor cair. Repara bem na covardia do poder. Inácio, que sempre foi um leão diante dos indefesos, agora tremia. Ele viu nos olhos de Bento algo que o chicote nunca conseguiu dobrar, a dignidade de quem não tem mais nada a perder. "Solta, moleque, você não sabe com quem está mexendo", rosnou o capataz, mas a voz saiu falha, sem a autoridade de antes. Bento não disse uma palavra. Ele apenas apertou mais forte, sentindo os ossos do pulso de Inácio reclamarem. Aquele homem era o braço armado de Leonor, o mesmo que anos atrás tinha levado Rosa para longe, dizendo que ela seria vendida para outra fazenda, quando, na verdade, ela foi deixada para morrer de tristeza e cansaço. Enquanto isso, dentro do casarão, o clima era de velório antes mesmo do corpo esfriar. O corredor que levava ao quarto principal
estava apinhado de parentes que Leonor não via há décadas. Primos distantes, sobrinhos gananciosos e afilhados que só conheciam a Sinhá pelas moedas de ouro que ela mandava no Natal. Todos ali, com lenços perfumados cobrindo o nariz para disfarçar o cheiro de doença, esperando a partilha. Mas o Dr. Arnaldo, o tabelião, não estava interessado em fofocas. Ele estava de joelhos ao lado da cama, tentando entender o que Leonor balbuciava. A febre tinha subido, e a mente da vilã agora era um labirinto de sombras. Leonor olhava para o teto, mas o que ela via não era a pintura francesa ou o lustre de cristal. Ela via o rosto de Rosa, via o momento em que arrancou o bebê dos braços da jovem e entregou para a parteira, ordenando que o estorvo fosse levado para a senzala e trocado pelo natimorto que ela mesma teria parido. Os sapatinhos? Ela murmurou, a voz como um sussurro de vento em folha seca. Traga os sapatinhos vermelhos. Dr. Arnaldo se inclinou. Que sapatinhos, Sinhá? O testamento precisa da sua assinatura final. O inventário está pronto. Mas Leonor não ouvia. Ela esticou a mão em direção à caixa de prata em cima da cômoda, a caixa que ela nunca permitiu que ninguém tocasse. O problema de quem guarda um segredo por tanto tempo é que ele acaba virando o seu próprio carcereiro. Aquela caixa de prata era o altar do crime de Leonor. Dentro dela, o par de sapatinhos de lã vermelha guardava um detalhe que ela tentou apagar com o tempo, mas que agora gritava. O bordado de um dos sapatos estava incompleto. Rosa estava terminando de costurar quando as dores do parto começaram. E, no meio da confusão, uma gota de sangue caiu sobre o tecido, exatamente no lugar onde deveria estar a última flor. Uma mancha que, curiosamente, tinha o formato exato da marca de nascença no pulso de Bento. Lá fora, a tensão rompeu. Inácio, num movimento desesperado, tentou puxar a adaga da cintura com a mão livre, mas Tião, o cocheiro, agiu por instinto e acertou o capataz com o cabo do chicote. O homem desabou de joelhos, o rosto na terra. Vó Luzia não esperou. Ela começou a subir os degraus de pedra da casa grande, suas pernas velhas encontrando uma força que vinha da alma. Bento a seguiu. Ele nunca tinha entrado naquela casa pela porta da frente. Ele sempre foi o ferreiro, o escravo, o ninguém. Ao cruzar o umbral, o cheiro de incenso e remédio o atingiu como um soco. Ele viu os parentes de Leonor recuarem, assustados com a figura imponente do homem sujo de fuligem que entrava com o olhar de um juiz. O corredor parecia infinito. Cada retrato nas paredes, cada móvel de jacarandá parecia acusar Bento de ser um intruso, mas ele não se sentia assim. Pela primeira vez na vida, ele sentia que estava voltando para casa, mesmo que fosse uma casa construída sobre a dor de sua mãe verdadeira. Vó Luzia parou diante da porta do quarto. 2 parentes tentaram impedir a entrada da velha. Quem é essa mulher? Saiam daqui! A Sinhá está nas últimas! Gritou um sobrinho de casaco preto. Vó Luzia apenas ergueu a mão, mostrando o documento que carregava na trouxa. Eu sou aquela que trouxe a mentira ao mundo, e sou a única que pode levar a verdade embora. A porta se abriu. O som das dobradiças rangendo foi como um trovão no quarto silencioso. Dr. Arnaldo se levantou, surpreso com a invasão. Leonor, num esforço sobre-humano, conseguiu sentar-se na cama. Seus olhos, antes nublados pela febre, focaram na figura de Bento parado à porta. Ela soltou um grito que não parecia humano. Um grito de pavor puro. Para ela, não era o ferreiro que estava ali. Era o fantasma do comendador, ou pior, era a própria justiça divina cobrando a dívida. Você, ela conseguiu dizer, apontando um dedo trêmulo para Bento. Você deveria ter morrido na senzala. O tabelião Arnaldo, percebendo que a situação tinha saído de controle, tentou intervir. O que significa isso? Quem é esse homem? Vó Luzia caminhou até a cama, ignorando o luxo ao redor. Ela colocou a trouxa sobre os lençóis de seda e começou a desamarrar os nós. Este homem, doutor, é o motivo de toda essa fortuna ainda existir, e é também o motivo de ela estar prestes a acabar. Ela puxou o registro de batismo original. O papel estava amarelado, com as bordas chamuscadas, mas a escrita era clara. Estava lá o nome da mãe,
Rosa, e o nome do pai, o falecido comendador. Repara na ironia do destino. O comendador, em um de seus muitos abusos, tinha engravidado Rosa. Leonor descobriu e, em vez de expulsar a moça, viu ali a sua única chance de não perder a fazenda. Ela manteve Rosa escondida, fingindo que a gravidez era dela. Se o bebê nascesse homem e fosse seu, as terras estariam garantidas. Mas o filho legítimo de Leonor nasceu morto horas antes. O que ela fez foi trocar um pelo outro. O filho de sangue do comendador com Rosa foi criado como um estranho em sua própria terra, enquanto o herdeiro oficial era uma farsa que morreu cedo, deixando Leonor sozinha com sua ganância. Leonor tentou alcançar o papel, suas unhas arranhando a madeira da cama. Mentira! Ela é uma louca! Expulsem esses negros daqui! Ela gritava, mas a voz já falhava. Dr. Arnaldo pegou o documento. Ele leu cada linha com atenção cirúrgica. O silêncio no quarto era absoluto. Os parentes, percebendo que o vento estava mudando de direção, começaram a recuar. Se aquele papel fosse real, nenhum deles veria um tostão daquela herança. Bento se aproximou da cama. Ele olhou para Leonor não com ódio, mas com uma piedade que a machucou mais do que qualquer insulto. "Onde está minha mãe?" Bento perguntou. A voz dele era grave, calma, mas carregava o peso de 25 anos de abandono. Leonor deu uma risada histérica, que terminou em um acesso de tosse com sangue. "Sua mãe está no inferno, onde todos vocês deveriam estar." Vó Luzia balançou a cabeça negativamente. "Rosa morreu de tristeza, Bento, mas ela deixou algo para você." A parteira apontou para a caixa de prata. "Abra, meu filho. O que está ali dentro pertence a você desde o primeiro dia." Leonor tentou se jogar sobre a caixa, mas seu corpo não obedeceu. Bento estendeu a mão e pegou o objeto de prata. Estava trancado. Ele olhou para a sinhá, que escondia a chave sob o travesseiro com o que restava de suas forças. Mas Bento não precisava da chave. Com as mãos que dobravam ferraduras, ele forçou a trava. O som do metal cedendo foi o som da liberdade de Rosa. A tampa se abriu. Dentro, sobre um forro de veludo azul, estavam os sapatinhos de lã vermelha. Bento pegou um deles. Ele olhou para o bordado incompleto e para a mancha de sangue seco. Depois ele ergueu o próprio pulso esquerdo e comparou a marca de nascença com a mancha no sapato. Eram idênticas. O mesmo desenho, o mesmo destino. O Dr. Arnaldo, vendo a prova física diante de seus olhos, tirou os óculos e suspirou. Isso muda tudo. Mas o perigo ainda não tinha passado. Do lado de fora, ouviam-se gritos. Inácio, o capataz, tinha conseguido se soltar e estava vindo em direção ao quarto com mais 3 capangas. Ele sabia que se Leonor morresse e o segredo fosse revelado, ele seria o próximo a ir para a cadeia ou para a forca. "Queimem tudo!" Inácio gritava do corredor. "Não deixem ninguém sair vivo!" Os parentes entraram em pânico. Alguns tentaram pular pelas janelas, outros se esconderam debaixo dos móveis. Bento guardou o sapatinho no bolso e o registro de batismo no peito. Ele olhou para a vó Luzia e para o tabelião. "Doutor, se o senhor quer que a lei seja cumprida, proteja esse papel. Eu vou cuidar do resto." Bento se virou para a porta, pegando um pesado castiçal de bronze que estava sobre a mesa. O que se seguiu foi uma escalada de violência que Bananal nunca esqueceria. O fogo começou a lamber as cortinas da sala de jantar, acendido pelos homens de Inácio. A fumaça preta começou a subir pelas escadas, invadindo o quarto de Leonor. A vilã, vendo o fim chegar, começou a gargalhar no meio da tosse. Ela preferia ver a Ouro Preto reduzida a cinzas do que nas mãos de Bento. "Ninguém vai ficar com nada!" ela gritava, enquanto as chamas começavam a estalar no assoalho. Bento saiu do quarto e encontrou Inácio no topo da escada. O capataz estava com uma tocha em uma mão e um facão na outra. O ódio entre os dois era algo palpável. Não era apenas uma briga por terra ou dinheiro. Era o confronto entre o passado cruel e o futuro que se recusava a ser apagado. Inácio avançou, mas Bento era mais jovem e movido por uma força que o capataz nunca entenderia.
O som do bronze batendo no aço ecoou por toda a casa, enquanto o fogo subia, faminto, pronto para devorar os segredos da fazenda Ouro Preto. Mas o que Bento não sabia era que dentro do baú de Leonor, escondido sob o fundo falso que ele ainda não tinha descoberto, havia algo ainda mais valioso que o registro de batismo. Algo que poderia condenar não apenas Leonor, mas toda a aristocracia da vila de Bananal, que participou daquele esquema. E enquanto o fogo cercava o quarto, Leonor olhava para aquele baú com um terror que nem a morte conseguia superar. O tempo estava acabando, e a verdade, embora livre, estava prestes a ser cercada pelas chamas. O fogo não escolhe lado, ele apenas consome tudo o que encontra pela frente. E naquela noite, as chamas pareciam ter pressa de apagar as marcas de 25 anos de injustiça. Inácio avançou com o facão brilhando sob o reflexo do incêndio, mas o que ele não esperava era que Bento já não lutava apenas por si mesmo, mas pela memória de uma mãe que ele nunca pôde abraçar. O som do metal se chocando contra o castiçal de bronze ecoou pelo corredor, enquanto as cortinas de veludo derretiam, transformando o casarão da fazenda Ouro Preto num verdadeiro forno. O problema é que, enquanto os dois homens se enfrentavam, o Dr. Arnaldo percebeu que o registro de batismo que ele segurava era apenas a ponta de um iceberg de corrupção que envolvia nomes muito mais poderosos do que a sinhá Leonor. Repara bem na força de um homem que descobriu que sua vida inteira foi uma mentira. Bento não sentia mais o calor das chamas, nem o cansaço dos braços. Cada golpe que ele bloqueava era uma resposta a cada chicotada que recebeu na vida, a cada humilhação que engoliu em silêncio na forja. Inácio, acostumado a bater em quem não podia reagir, começou a recuar. Ele via nos olhos de Bento o brilho de quem já atravessou o inferno e não teme mais o fogo. "Você vai morrer aqui, ferreiro", gritou o capataz, mas sua voz foi abafada pelo estalo de uma viga de madeira que se partiu no teto, jogando brasas entre os dois. Dentro do quarto a fumaça já estava tão densa que quase não se via a cama de Leonor. Vó Luzia, com um lenço molhado no rosto, tentava arrastar o Dr. Arnaldo para fora, mas o tabelião estava paralisado. Ele olhava para o baú de prata que Bento tinha forçado. Ele viu que, sob o veludo onde estavam os sapatinhos, havia uma pequena fresta, um fundo falso. Leonor, vendo o olhar do tabelião, teve um surto de força vindo do puro desespero. Ela se jogou para fora da cama, caindo pesadamente no chão e rastejou até o baú, abraçando-o com unhas e dentes. "Não toque. É meu. Tudo meu." Ela gania, enquanto o sangue da tosse manchava sua camisola de renda branca. Foi aí que a verdade resolveu mostrar sua face mais feia. No meio da luta, Bento conseguiu desarmar Inácio com um movimento rápido, jogando o facão do capataz para longe, no meio das chamas. Inácio, vendo que a casa estava prestes a desabar, não pensou duas vezes. Deu as costas para Bento e correu em direção à janela, pulando para o pátio num ato de covardia absoluta. Bento não foi atrás dele. Ele tinha algo mais importante para fazer. Ele correu de volta para o quarto, onde vó Luzia gritava pelo seu nome no meio da fumaça. A cena dentro do quarto era digna de um pesadelo. Leonor estava caída sobre o baú, o rosto contorcido numa máscara de ódio e dor, enquanto as chamas lambiam os pés da cama. Bento chegou e, sem hesitar, pegou a sinhá pelos ombros para tirá-la dali. Mas ela resistiu. Ela o arranhou, gritando insultos que mostravam que, mesmo na beira da morte, ela não via Bento como um ser humano, mas como uma propriedade que se rebelou. "Me solte, seu bicho. Você é terra. Você é lama", ela gritava. Mas Bento não soltou. Ele a ergueu nos braços, não por amor, mas porque ele precisava que ela estivesse viva para ver o tribunal que a esperava lá fora. Só que, ao erguer Leonor, o baú tombou e o fundo falso se abriu completamente. Maços de cartas e documentos caíram no chão. O Dr. Arnaldo, no instinto de quem viveu entre papéis, pegou um punhado deles antes que o fogo os alcançasse. O que ele leu naquelas linhas fez seu sangue gelar. Não era apenas sobre a troca dos bebês. Eram recibos. Pagamentos mensais feitos por Leonor para o delegado da vila, para o juiz de paz,
e até para alguns vizinhos influentes. Todos eles sabiam. Todos eles receberam ouro da fazenda Ouro Preto para manter o silêncio sobre a gravidez milagrosa da Sinhá e o desaparecimento de Rosa. A traição era muito mais profunda do que Bento imaginava. Ele achava que lutava contra uma mulher amarga, mas descobriu que estava cercado por uma rede de lobos que lucraram com sua escravidão. Vó Luzia pegou Bento pelo braço. Precisamos sair agora. O teto não vai aguentar. Bento olhou para o baú, para as cartas e para Leonor. Ele entregou a Sinhá para o Dr. Arnaldo e voltou para pegar o restante dos documentos. O fogo já cercava o baú. Bento sentiu o calor queimar o pelo de seus braços, mas ele não recuou. Ele pegou tudo o que pôde e enfiou sob a camisa, protegendo a prova da conspiração com o próprio corpo. No momento em que saíram do quarto, o teto da sala de jantar desabou, bloqueando a escadaria principal. O ar sumiu por um instante, substituído por uma onda de calor insuportável. Tião, o cocheiro, apareceu na porta dos fundos, gritando para que eles o seguissem. Eles atravessaram a cozinha, onde as panelas de cobre brilhavam como se estivessem derretendo. Quando finalmente alcançaram o pátio externo, o ar fresco da noite pareceu um milagre. Bento colocou Leonor no chão, longe do calor. Ela estava sem voz, os olhos fixos na casa que queimava. Repara no que restou. A fazenda Ouro Preto, o símbolo do poder absoluto da família, agora era uma tocha gigantesca iluminando a noite de Bananal. Os escravizados da fazenda estavam todos ali, parados no pátio, observando o fim da era de Leonor. Não havia comemoração, apenas um silêncio pesado de quem sabe que a liberdade custa caro. Inácio, o capataz, estava sendo segurado por 2 homens da senzala que decidiram que ele não fugiria mais. O Dr. Arnaldo estava sentado em um banco de pedra, ofegante, com as cartas trêmulas nas mãos. "O que dizem esses papéis, doutor?" Bento perguntou, aproximando-se. Ele estava coberto de fuligem, o cabelo chamuscado, mas seus olhos brilhavam com uma clareza assustadora. O tabelião olhou para ele e, pela primeira vez, não viu um ferreiro. Viu o homem que tinha o destino de toda a vila nas mãos. Dizem que a lei nesta terra foi comprada com o suor do seu povo, Bento. Dizem que quase todos os homens importantes de Bananal têm as mãos sujas com o que Leonor fez. O problema é que no Brasil daquela época, a verdade nem sempre era suficiente para fazer justiça. Dr. Arnaldo sabia que, se aquelas cartas chegassem às mãos erradas, elas desapareceriam antes do amanhecer. Ele sabia que o delegado e o juiz não ficariam de braços cruzados enquanto um ex-ferreiro os denunciava. "Bento, você precisa sumir com isso. Se eles descobrirem que você tem essas provas, eles vão caçar você até o fim do mundo", alertou o tabelião. Mas Bento olhou para a vó Luzia, que segurava o registro de batismo, e depois para Leonor, que parecia uma sombra deitada na grama. "Eu não vou fugir mais", Bento disse, a voz firme como o metal que ele forjava. "Minha mãe morreu fugindo da dor. Eu vou ficar e ver cada um deles cair." Leonor, ouvindo aquilo, soltou um gemido. Ela tentou falar, mas apenas um fio de sangue escapou de seus lábios. Ela estava morrendo e sabia que não deixaria nenhum legado, apenas cinzas e vergonha. A ganância dela tinha sido tão grande que ela preferiu subornar toda a vila do que permitir que o filho de uma serva assumisse o que era dele por direito de sangue. Até que, no meio daquela confusão, o som de cavalos se aproximando em alta velocidade fez todos ficarem em alerta. Era o delegado, seguido por 4 guardas armados. Alguém tinha corrido até a vila para avisar do incêndio, ou talvez Inácio tivesse um plano reserva. O delegado desceu do cavalo, olhando para o casarão em chamas com uma expressão de choque. Mas seus olhos logo procuraram Leonor. Ele caminhou até ela, ignorando Bento e o tabelião por um momento. "Sinhá, o que aconteceu aqui?" ele perguntou, com uma preocupação que soava falsa para qualquer um que soubesse da verdade. O Dr. Arnaldo tentou esconder as cartas sob o paletó, mas o delegado era um homem treinado. Ele percebeu o movimento. "O que você tem aí, Arnaldo? Papéis da fazenda? Entregue-os para mim. Como autoridade local, eu devo cuidar do inventário agora que a Sinhá não pode mais." Bento deu um passo à frente,
colocando-se entre o tabelião e o delegado. Esses papéis não pertencem à lei que o senhor representa, Bento disse, a mão pousada no cabo do castiçal que ele ainda carregava. O delegado sorriu, um sorriso frio que mostrava que ele não tinha medo de um homem desarmado. Você está muito valente para um escravo fugitivo, Bento. Saia do caminho antes que eu decida que você foi quem começou esse fogo. O clima no pátio ficou elétrico. Os outros trabalhadores da fazenda começaram a se aproximar, fechando um círculo ao redor de Bento e do delegado. Eram dezenas de homens e mulheres que viram em Bento a esperança que nunca tiveram. O que o delegado não sabia era que Vó Luzia tinha guardado um último segredo. Ela se aproximou e olhou bem no fundo dos olhos do homem da lei. O senhor lembra do registro que assinou há 20 anos, delegado? Aquele que dizia que o filho da Rosa nasceu morto? Pois bem, eu guardei a cópia que o senhor esqueceu de queimar. O delegado empalideceu. Ele olhou para os guardas buscando apoio, mas percebeu que eles também estavam intimidados pela multidão que se formava. Mas a situação ainda era desesperadora. Leonor deu seu último suspiro ali mesmo, no gramado frio, com o olhar fixo nas chamas que devoravam sua vida. E com a morte dela, a única pessoa que poderia confessar tudo se foi. Bento estava com as provas, mas o poder ainda estava nas mãos dos corruptos. O confronto final estava apenas começando. E o que aconteceria nos próximos minutos decidiria se a fazenda Ouro Preto seria o berço de uma nova vida para Bento ou o seu túmulo definitivo sob as cinzas da mentira de Leonor. Leonor morreu cercada pelo fogo que ela mesma ajudou a alimentar. Mas foi o silêncio covarde da vila de Bananal que realmente virou cinzas naquela noite de acerto de contas. O delegado encarava Bento com o ódio de quem vê o próprio crime personificado, enquanto os guardas apertavam os cabos das garruchas, esperando apenas um sinal para apagar a última testemunha daquela fraude. O que eles não sabiam era que o doutor Arnaldo, o tabelião que passou a vida carimbando as vontades dos poderosos, tinha decidido que, se a fazenda ia queimar, ele não queimaria junto com os mentirosos. A verdade estava ali, pulsando na marca de nascença no pulso de Bento e no papel amarelado que Vó Luzia protegia como se fosse sua própria alma. No fim desse caso, você vai ver que nenhuma herança prospera sobre o roubo de uma vida e que o preço da ganância de Leonor foi ser enterrada sem nome, sem luxo e sem o respeito de ninguém. Repara bem no rosto do delegado. O suor escorria por baixo do chapéu, não apenas pelo calor do incêndio, mas pelo pavor de ter seu nome lido em voz alta por Bento. Me dê esses papéis, moleque. Você não passa de um escravo fugitivo querendo dar o golpe na herança da Sinhá, gritou o delegado, tentando retomar o controle da situação. Mas Bento não recuou. Ele ergueu o castiçal de bronze e os trabalhadores da fazenda deram mais um passo à frente, fechando o cerco. Eram centenas de olhos fixos na autoridade corrupta. Eram homens e mulheres que, por 25 anos, viram Bento ser tratado como bicho, enquanto a verdadeira mãe dele, Rosa, era jogada na vala comum da esquecimento. O problema de quem compra o silêncio de uma vila inteira é que, quando o dinheiro acaba, a lealdade desaparece junto. O doutor Arnaldo limpou as lentes dos óculos e, com uma voz que nunca tinha tido tanta firmeza, começou a ler as cartas que Bento salvou das chamas. Pagamento de 100 mil réis ao delegado de Bananal para o registro falso de óbito do herdeiro legítimo. Pagamento ao juiz de paz para a validação do testamento sem a prova de parto. A voz do tabelião cortava o ar como uma faca. Cada nome pronunciado era uma sentença. Os parentes de Leonor, que antes brigavam pelos móveis de luxo, agora tentavam se esconder atrás uns dos outros, percebendo que o que herdariam não seria ouro, mas processos e cadeias. O delegado percebeu que a força bruta não funcionaria ali. Ele olhou para seus guardas, mas viu que eles também estavam hesitantes. Ninguém queria ser o primeiro a atirar contra uma multidão que não tinha mais medo de morrer. Isso é prova forjada. Esse negro nunca foi filho do comendador. Ele ainda tentou rugir, mas Bento o interrompeu com uma calma que gelou os ossos de todos. Bento tirou o sapatinho de lã vermelha do bolso e o estendeu em direção ao delegado. O senhor reconhece esta mancha, não reconhece? É o mesmo sangue que o senhor lavou das suas mãos
para construir sua casa na vila. A senhora pariu uma mentira, sinhá, mas a verdade tem o rosto desse homem. Leonor estava ali, deitada na grama, os olhos abertos e vidrados, vendo a última parte do seu império ser desmontada antes de sua alma partir. Ela não teve a dignidade de uma última palavra. Morreu ouvindo o som da sua própria rede de corrupção sendo rasgada. Inácio, o capataz, vendo que o delegado não o protegeria, tentou correr para o mato, mas foi cercado pelos homens da senzala que ele tanto chicoteou. Não houve linchamento, houve algo pior para ele. O julgamento silencioso de quem agora era o dono da própria força. Até que um estrondo ensurdecedor calou a todos. O teto principal do casarão da Ouro Preto desabou, enviando uma coluna de faíscas para o céu negro de Bananal. A casa grande, com suas mobílias francesas e seus segredos de alcova, agora era apenas um monte de entulho fumegante. Era o fim simbólico de uma era de abusos. Bento olhou para as cinzas e sentiu um peso saindo de seus ombros. Ele não queria o luxo daquela casa. Ele queria o reconhecimento de que sua mãe existiu, de que ela foi amada e de que o sofrimento dela não foi em vão. O Dr. Arnaldo entregou o maço de cartas para Tião, o cocheiro. Leve isso para a capital. Entregue diretamente ao juiz da coroa. Se ficar em Bananal, esses papéis somem antes do café da manhã. Tião montou no melhor cavalo da fazenda e partiu na escuridão. O delegado tentou impedir, mas Bento se colocou no caminho dele. Acabou, senhor delegado. A lei da sinhá morreu com ela. Agora vamos ver o que a lei do imperador tem a dizer sobre os seus recibos. O homem da lei, desmoralizado e sem apoio, montou em seu cavalo e partiu em silêncio, sabendo que sua carreira e sua liberdade estavam com os dias contados. A justiça emocional começou ali mesmo, sob a luz do que restava do incêndio. Vó Luzia entregou o registro de batismo original a Bento. Sua mãe ficaria orgulhosa, meu filho. Você não herdou as terras do seu pai. Você conquistou a honra da sua mãe. Bento olhou para o papel. Ali estava o nome de Rosa, escrito com a letra trêmula de quem sabia que estava registrando uma sentença de morte, mas também uma promessa de justiça. Ele não se sentia um comendador. Ele se sentia pela primeira vez um homem livre. A consequência para os parentes gananciosos de Leonor foi imediata. Sem o testamento falso e com a fazenda destruída pelo fogo, e sob investigação judicial, eles foram expulsos das terras na manhã seguinte. Não levaram nada além das roupas do corpo e da vergonha de terem sido cúmplices de uma vilã por tanto tempo. A fazenda Ouro Preto foi colocada sob bloqueio judicial. O processo de sucessão durou anos, mas a prova de Bento era irrefutável. A marca no pulso, o sapatinho de lã e as cartas de suborno formavam um quebra-cabeça que nenhum juiz corrupto ousou desafiar, dada a pressão popular que se formou em torno do ferreiro de Bananal. Bento não reconstruiu o casarão. Com o tempo e com o reconhecimento legal de sua paternidade, ele usou o que restou do patrimônio para garantir que nenhum daqueles trabalhadores voltasse a ser tratado como ele foi. Ele construiu uma vila pequena, onde cada família tinha seu pedaço de terra. Leonor foi enterrada em uma cova simples, no fundo do cemitério da vila, sem lápide e sem o sobrenome que ela tanto tentou preservar através do crime. O nome dela se tornou sinônimo de maldição em Bananal. Repara na lição que o tempo deu. 10 anos de luxo e poder absoluto para Leonor, em troca de uma eternidade de esquecimento e desonra. Rosa, que morreu na miséria e no anonimato, agora era lembrada em cada história contada ao redor das fogueiras da região. O par de sapatinhos vermelhos, agora limpo da fuligem, foi guardado por Bento em uma pequena caixa de madeira, não como um tesouro de prata, mas como um lembrete de que o sangue nunca mente e de que o papel pode aceitar qualquer fraude, mas a vida sempre cobra o recibo. A fazenda Ouro Preto hoje é apenas uma ruína coberta pelo mato, mas quem passa por lá em noites de tempestade diz que ainda se ouve o choro de um bebê e o som de uma máquina de costura. Talvez seja apenas o vento nas ruínas, ou talvez seja a memória da terra, se recusando a esquecer o que aconteceu. O que importa é que a verdade apareceu. A máscara de Leonor caiu, e ela morreu vendo o rosto do filho que ela tentou apagar,
assumindo o lugar que ela achava que era só dos nobres. Nenhuma herança prospera sobre o roubo de uma vida. A ganância de Leonor foi o que garantiu que ela morresse sozinha, cercada por aqueles que só queriam o seu fim. Quem planta mentira, colhe o próprio deserto. E Leonor colheu cinzas. Bento viveu o resto de seus dias em paz, carregando no pulso a marca de sua origem e no coração a certeza de que a justiça, por mais que demore, sempre encontra o caminho de casa. Se você achou que essa justiça demorou, mas chegou da forma que deveria, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias onde a verdade finalmente aparece. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de ver as máscaras caindo, por mais poderosos que os vilões pareçam. E não se esqueça de comentar aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esta história. Até a próxima.